E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, última Loteca do ano, Loteca 1163, todos os jogos ali da Europa, né? Bora lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Jogo 1, Manchester City contra Manchester United. O City é o quarto na Premier League, 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Como mandante, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Pega o Manchester United, que é o 13º, 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Como visitante, 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas. Essa única vitória aqui do Manchester United foi em cima do último colocado, hein? Nos últimos 6 jogos, o City como mandante, foram 4 vitórias do City, 1 empate e 1 vitória do Manchester United. Jogo bem complicado, né? Mas eu acho que o City aqui está um pouquinho melhor, né? Quarto para 13º. O visitante aqui só ganhou um jogo fora de casa, foi em cima do último colocado. Um empatezinho aqui, eu acho que seria até descartar um duplo, né? Acho que o favoritismo é todo na coluna 1. Eu vou na coluna 1 aqui. Tá aí a marcação seco na coluna 1. Jogo 2, o único jogo de sábado, né? Aí o Rayo Vallecano contra o Real Madrid, né? Então vamos lá. O Rayo é o 12º colocado, 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Como mandante, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Pega o Real Madrid, que é o segundo colocado, 11 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como visitante não perdeu, foram 4 vitórias e 3 empates. Os últimos 5 jogos em Madrid, como Rayo, como mandante, foram 2 vitórias do Rayo, 1 empate e 2 vitórias do Real Madrid. Real Madrid bem melhor, né? Provavelmente mega favorito também, só que o Real Madrid na quarta-feira, se eu não estou enganado, vai disputar a final da Copa Intercontinental. Não sabemos contra quem, já que o Botafogo caiu fora hoje. Não dá, sinceramente, como é o jogo de sábado, é o único jogo que está marcado sábado. Na última loteca, na 162 também já teve esse jogo, Girona e Real Madrid, deu Real Madrid. Mas também eu acho que aqui vale a pena jogar um duplo aqui nesse jogo 2, tá bom? E acho que vale gastar um duplo aqui no jogo 2, porque como é o último jogo de sábado, o último do ano, já fica fora sábado, os 14 pontos, essa brincadeira aqui. Já me preocupa até ali uma zebra na coluna 1, né? Não seria tão zebra assim, mas tiraria muita gente fora do jogo. Bora lá pro jogo 3. Jogo 3 nós temos aí o Lecce contra o Monza, né? O Lecce é o 16º no campeonato italiano. 3 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Como mandante, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Pega o Monza, que é o 19º, 1 vitória, 7 empates, 7 derrotas, fora de Monza. 1 vitória, essa única vitória dele aqui foi em cima do 18º colocado, ele é o 19º. 4 empates, 2 derrotas. Nos últimos 4 jogos em Lecce, 1 vitória do Lecce e 3 empates. Aqui tem tudo aqui, eu acredito aqui, não acredito na vitória do Monza, não, tá? Eu vou fazer um duplo aqui nesse jogo aqui também, no jogo 3. Acho aqui que o jogo bem equilibrado no jogo 3, vou fazer um duplo aqui. Se fosse para escolher um palpite único aqui, eu ficaria no empate no jogo 3, tá? Jogo 4, Parma e Verona. Parma é o 13º colocado, 3 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, jogando em Parma. 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Pega o Verona, que é o 18º colocado, 4 vitórias e 11 derrotas, não empatou nenhum jogo. Fora de Verona, 2 vitórias, 6 derrotas. Em Parma, se enfrentaram só uma vez e deu Verona. Aí aqui um joguinho bem complicado também, tá? Talvez aqui um triplo resolveria o problema aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar de empate nesse jogo aqui. Tá aí a marcação do jogo 4 no meu empate. Bora pro jogo 5, PSG e Lyon. PSG é o líder do campeonato francês, 10 vitórias, 4 empates, seguindo invicto, né? Como mandante foram 6 vitórias e 1 empate. Pega Lyon, que é o 5º colocado, 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Fora de casa, 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Os últimos 4 jogos em Paris, 2 vitórias do PSG e 2 da Lyon. Não teve nenhum empate, hein? É bem interessante esse jogo aqui. Eu vejo aqui o PSG bem favorito também nesse joguinho aqui. Mesmo o Lyon tá logo ali atrás, né? Mas eu uso de PSG seco também nesse jogo aqui.
Tá aí marcado, bora lá pro jogo 6, Atlético de Madrid e Getafe. O Atlético de Madrid é o terceiro colocado, 10 vitórias, 5 empates, uma derrota. Como mandante foram 6 vitórias, 2 empates. Pega o Getafe, que é o 15º colocado, 3 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Como visitante, 2 empates e 5 derrotas. Não venceu ainda fora de casa. Nos últimos 5 jogos em Madrid foram 3 vitórias do Atlético e 2 empates. Ou seja, a coluna 2 aqui está totalmente descartada, né? Eu vejo aqui como o Getafe aqui não conseguiu 2 empates só fora de casa, 5 derrotas, tudo para dar coluna 1 aqui. Eu acho que um empatezinho aqui já seria uma zebra. No jogo 6, bora coluna 1. Bora aí a marcação, jogo 6, bora pro jogo 7, Brighton e Crystal Palace. Brighton é o 7º colocado, 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Como mandante, 3 vitórias, 4 empates. Crystal Palace é o 17º, 2 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, fora de Londres. Uma vitória só sobre o 18º colocado, 3 empates, 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos, entre eles, né, foram 2 vitórias para cada e 1 empate. O outro joguinho aqui bem equilibrado, tá? Mas o Brighton em casa é um pouquinho melhor, tá? O Crystal Palace estava bem o ano passado, pode complicar esse ano de novo. Eu vou de coluna 1 também no jogo 7. Tá aí a marcação no jogo 7. Aliás, só desculpa aqui meu inglês, meu espanhol, meu italiano, meu francês, meu alemão, tá bom? Mas bora lá, bora pro jogo 8. Então aí, vamos lá, jogo 8, Bolonha e Fiorentina. Eu acho que não é Bolonha, tá? Não lembro, mas vamos lá, vamos de Bolonha e Fiorentina. Bolonha é o 8º colocado, 5 vitórias, 7 empates, 2 derrotas como mandante, 3 vitórias, 4 empates, não perdeu ainda em casa. Fiorentina é a 4ª colocada, 9 vitórias, 4 empates, uma derrota como visitante. 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os últimos 4 jogos, né, Bolonha como mandante, foram 2 vitórias do mandante, 1 empate e 1 vitória da Fiorentina. Esse joguinho aqui para mim é um dos mais difíceis que tem, tá? Se pudesse aqui eu faria até um triplo, mas no mínimo aqui tem que fazer um duplo aqui. Eu vou ficar com a Fiorentina e o empate. Tá aí o meu terceiro duplo no jogo 8. Eu vou falar porque tá esse time Real Madrid, Fiorentina, Atlético de Madrid. São os times assim que o cara gosta de colocar para derrubar a gente. Põe um time com um pouco de nome, aí depois você vai em outro time lá e acaba saindo. Já me tirou de muitas lotecas o Fiorentina aqui. Mas eu vou botar fé no jogo 8 aqui. Se pudesse, faria um triplo no jogo 8, hein? Bora lá, jogo 9. Milan e Genoa. Milan é o 7º colocado, 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas como mandante. 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota. O Genoa é o 14º, 3 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Como visitante, 3 vitórias, 2 derrotas. Nos últimos 4 jogos em Milão, foram 3 vitórias do Milan e 1 empate. Tudo aqui traduzindo, né? Milan favorito. Jogo 9. Ou de coluna 1 também. Tá aí a marcação, jogo 9. Bora pro jogo 10. Deportivo Alavés e Atlético Bilbao. O Deportivo é o 16º colocado, 4 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Em casa, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O Atlético Bilbao é o 4º colocado, 9 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Fora de Bilbao, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Nos últimos 4 jogos, em Vitória, onde é a casa do Deportivo, 2 vitórias do mandante, 1 empate e 1 vitória do visitante. Jogo difícil para marcar, né? Os dois, só que o Deportivo é o 16º e o Atlético Bilbao é o 4º colocado. Aqui, meu amigo, eu vou indo de coluna 2 nesse jogo aqui, com medo do empate, hein? Na verdade, eu ia com medo do empate, acabei resolvendo aqui gastar o meu quarto duplo no jogo 10, tá bom? Bora pro jogo 11. Bora pro jogo 11, Vila de Real e Real Betis. O Vila é o 5º colocado, 7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Em casa, 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota. O Real
é o 10º colocado, 5 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, fora de Sevilha, 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas. Nos últimos jogos, 5 jogos, o Villarreal como mandante, foram 2 vitórias para cada e um empate. Um joguinho bem assim, difícil de marcar também, né? Um é o 5º, um é o 10º. Uma vitória ali do Real Betis já vai encostar no Villarreal. Bem difícil, só que aqui eu fico aqui com os jogos do mandante em casa, né? O Villarreal em casa são 3 vitórias, 3 empates, só perdeu uma, contrário do Real Betis, que só venceu uma, empatou 3 e perdeu 4. Então aqui, meu amigo, eu vou ficar com um joguinho na coluna do meio no jogo 11. Se na sexta-feira eu resolver mudar alguma coisa aqui, talvez seja aqui um duplo no jogo 11, tá? Na coluna 1. Mas bora pro jogo 12. Bora lá pro jogo 12, Southampton e Tottenham. Não sei se a minha pronúncia está certa aqui, mas vai ficar assim. O Southampton é o lanterna na Premier League, 1 vitória, 2 empates, 12 derrotas. Em casa, 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas. Tottenham é o 11º, 6 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Fora de casa, 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos, em Southampton, 1 vitória do mandante, 3 empates e 1 vitória do Tottenham. Outro joguinho difícil também, né? Mas vou ficar com as estatísticas aqui. Eu vou ficar aqui com o empate no jogo 12. Me agradaria muito ali colocar um duplinho ali no jogo, na coluna 2, tá? Não acredito ali na vitória da coluna 1 no jogo 12 não, mas a vitória do Tottenham me agradaria um pouquinho poder fazer um duplo ali. Bora pro jogo 13. Bora pro jogo 13, Chelsea e Brentford. O Chelsea é o vice-líder da Premier League, 9 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Em casa, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Brentford é o 9º colocado, 7 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Como visitante, não venceu, 1 empate, 6 derrotas. Nos últimos 5 jogos, Chelsea como mandante, 2 empates e 3 vitórias do visitante, Brentford. Como é um clássico aqui, né? Não dá para ir seco no Chelsea. Parece aqui que o time, esse Brentford, é um time caseiro ali da área de Londres também, né? Bem difícil esse joguinho aqui. Não dá para ir seco no Chelsea, mas não tenho mais trunfo aqui, então eu vou ter que ir seco no Chelsea, né? Como eu falei, é um clássico de Londres, né? Os dois times são de Londres, tem uma rivalidade bem forte lá, foi o que eu andei olhando aqui. Se pudesse, faria um duplo aqui também na coluna do meio, tá bom? Mas bora lá, bora pro jogo 14 então. Bora lá esse jogo 14 então, bora pro meu alemão, Leipzig e Frankfurt. O Leipzig é o 4º no campeonato alemão, 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em casa, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Frankfurt é o vice-líder do campeonato alemão, 8 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como visitante, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Veja que coisa interessante aqui, né? Caso o time mandante aqui ganhe, vai ficar com 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E o perdedor aqui, que é o vice-líder, vai ficar com o mesmo resultado, 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, ficando até igual como mandante como visitante. Nos últimos 2 jogos em Leipzig, foram 3 vitórias do mandante, 2 empates e 1 vitória do visitante. Jogo de gente grande, tá? Seria até aqui para um palpite aqui, um triplo, tá bom? Mas no mínimo aqui, como é o vice-líder e o 4º colocado brigando aqui, bem equilibrado, é coluna do 1 ou coluna do meio. Eu vou arriscar na coluna do 1 nesse jogo aqui. Meu parceiro lotequeiro que me acompanhou o ano todinho de 2024, tá bom? Tudo de bom para vocês, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Eu acho que não teremos mais Lotec esse ano, então só volto o ano que vem, 2025. Tá bom? Que vocês tenham mais uma semana de sorte aí, conseguir fazer os 14 pontos. Eu fiz esse ano, né? Todo mundo viu na Loteca 1154. Não era o prêmio que eu queria, mas ajudou aqui para poder levantar o astral. Tá bom? Uma boa sorte para vocês, uma boa virada de ano aí, tá? Desculpe meu espanhol, meu italiano, meu inglês aqui, tá? E uma boa sorte aí para todo mundo. Abraço.